ao podcast Te Encontro na Cozinha, onde semanalmente eu recebo convidados especiais que trazem um pouco da sua área de atuação, tiram algumas dúvidas e também dão dicas importantes pra gente. Eu sou a Amanda Schiller, nutricionista, e hoje eu recebo aqui a Marildo Moro Ribas, pediatra, com formação na Universidade Federal de Santa Maria em 1987, residência pediátrica médica em 1989 e atuando em Videira desde 1991 e que tenho a honra de dizer que foi meu pediatra durante a infância e até hoje a gente ainda toca algumas figurinhas do campo médico. Doutora Marildo, seja muito bem-vinda, obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigado, Amanda, é com muita satisfação que eu vejo uma ex-paciente minha, assim, né, num campo de atuação tão importante como a nutrição, né, e sendo tão importante para tanta gente. O Te Encontro na Cozinha é ótimo, né, quem é descendente italiano adora o ambiente de cozinha, né, e é um ambiente onde a gente se sente realmente muito à vontade. A gente recebe as pessoas em casa já pela cozinha, né? É verdade. O italiano, sim. E todo mundo fica ali, né? E belisca alguma coisa, inventa uma receita, passa cachorro, é isso aí mesmo. Muito bem. Doutora Marildo, me conta um pouco mais de como que você foi parar na medicina, né? Como veio essa escolha de profissão? Acho que com 16 anos e meio ali, você realmente não sabe o que você quer fazer da vida, né? Essa é uma realidade, né? E nesta fase da minha vida eu também não sabia, como todos os adolescentes não sabem. Mas eu queria fazer alguma coisa que me desse uma certa independência, né? E eu tive uma formação no cursinho em Curitiba e eu vi que eu estava bem, que eu estava apto para enfrentar qualquer vestibular. Aí eu aceitei o desafio maior, né? Que era cursar medicina numa universidade federal, né? Que na época era o que tinha para a gente, né? As particulares eram inacessíveis para a nossa classe social na época, né? Mas eu quero dizer que eu também fiz vestibular para odontologia, fui aprovado também, e para engenharia civil, graças a Deus, não fui aprovado, porque não é realmente a minha área, né? E eu me encontrei mesmo na medicina. Que ótimo! E depois disso a pediatria, o que brilhou os olhos para trabalhar com crianças? Eu não sei nem dizer, mas na minha formação acadêmica, do 1º ao 6º ano, quando eu tinha alguma oportunidade de estar em algum lugar, eu estava na pediatria. Desde o 2º ano eu já estava ali estagiando, mas um estágio voluntário, sem inscrição, sem nada. Eu estava dando uma piruada, eu estava sempre junto com os médicos residentes que eram formados, com os professores, e de modo que eu tive assim, a minha formação acadêmica sempre muito ligada à pediatria, né? E isso, eu tenho certeza que se eu não tivesse ido bem na prova da residência de pediatria, acho que o pessoal teria me colocado dentro, porque eu era praticamente um residente da pediatria durante todo o meu curso de formação acadêmica. Que legal! E aqui em Videira já são muitos anos, né? Deve ter passado por muitas e muitas histórias. Tem alguma história marcante que você gostaria de compartilhar com a gente? Muitas, né? Muitas. A pediatria, eu sempre digo assim, que a pediatria não é somente uma profissão, é um dom, né? Se você não gosta de pediatria, você não aguenta, né? Não aguenta. Aguenta 1 ano, aguenta 2, mas a rotina do dia a dia você não aguenta. E cada dia, cada mês é uma história nova. Muitas histórias bonitas, algumas tristes, como é normal dentro da nossa profissão, mas assim, tive a oportunidade de compartilhar diagnósticos gravíssimos e a criança evoluir bem, né? E também tive a oportunidade de compartilhar diagnósticos gravíssimos, que a evolução não foi assim boa também, mas, né, você tem que ter equilíbrio e saber manter a tua cabeça sempre boa e que isso não te afete, embora afeta, né, mas que isso não te afete de uma maneira assim muito, muito importante que atrapalhe a tua profissão. Com certeza. Ao longo de todos esses anos, as doenças que acometem as crianças mudaram muito, como era 30 anos atrás e agora? Então, eu sou formado em 1987. 87 são 30 e... bastante, né? 38? 38, quase 39, né? Por aí. Então,
eu tive a oportunidade de ver mudanças no mundo, não só na área da saúde, né? Eu me formei, nós não tínhamos celular, nós não tínhamos computador, né? As nossas pesquisas eram nos livros, nas bibliotecas, né? Eu tive a oportunidade de vivenciar uma época assim, muito mais romântica dentro da medicina, né? Onde o contato com o paciente era o fator mais importante. E dentro da política nós vimos mudanças importantes, nós vimos mudanças globais em todos os segmentos da nossa sociedade. E na medicina não tenha dúvida nenhuma, né? As doenças mudaram, os tratamentos mudaram, o modo de você diagnosticar mudou muito, né? As opções de terapêutica melhoraram bastante, né? E as vacinas tiveram uma contribuição importantíssima para a redução da mortalidade infantil no mundo, mas de modo especial no Brasil. Em 1987, nós não tínhamos este arsenal de vacinas que nós temos hoje. Não tinha vacina pneumocócica, não tinha vacina contra hemófilos, que causava muita meningite, não tinha a vacina rotavírus, as vacinas eram básicas, as básicas mesmo. Então eu tive a oportunidade de conviver, de tratar muita meningite, que hoje não se vê mais. Muita pneumonia grave, com derrames pleurais, eram tão comuns, assim, me lembro. Muita desidratação por rotavírus gravíssima, que a gente nem sabia que era rotavírus direito, porque não tinha como diagnosticar na época. Mas hoje, assim, está uma situação muito mais tranquila, né? Muito mais. As opções de diagnóstico, né? Na minha época, para fazer uma tomografia, era uma situação muito especial mesmo, né? E hoje em dia você pede para qualquer batida na perna ou uma dor na coluna, ninguém mais pede raio-x, é tomografia ou ressonância, né? Enfim, os métodos diagnósticos evoluíram muitíssimo. E, claro, você tem que evoluir junto, senão você fica estagnado, né? Imagina eu ainda estar atrelado a doenças do passado, a tratamentos do passado, seria muito difícil, né, conviver hoje em dia com a minha profissão. Com certeza, tudo vai mudando e a gente tem que ir mudando junto, acompanhando, né? Verdade. Com certeza. Já trazendo um pouco para tópicos atuais, então, vamos passar um pouquinho por cada fase da infância e trazer alguns pontos que são relevantes, né? Principalmente para os pais que estão nos assistindo, lá para o recém-nascido. Quais seriam os pontos principais de cuidados e atenção que é preciso ter nessa fase até os 6 meses? Então, o primeiro cuidado, né, e hoje em dia não se admite que não seja assim, né, é ter um pediatra na sala de parto, para receber o bebê, alguém preparado para que possa atendê-lo em situações que fogem da rotina, né. Então esse é o primeiro ponto para dar proteção ao bebê que está chegando. Os primeiros 6 meses, além dos cuidados normais, né, de higiene, de contato físico, de atenção, das vacinações que são super importantes, eu vou citar o aleitamento materno, né? É o mais importante de todos, Com que certeza. é um alimento super poderoso, é o único alimento que você pode dar de modo exclusivo até o 6º mês, que não vai ter nenhuma deficiência nutricional de nenhum elemento, né? Então é um alimento que hidrata, que alimenta, que protege, né? Então, sem dúvida nenhuma, e faz muita diferença quando você fala em combater a mortalidade infantil. Com certeza. É um alimento completo, realmente, né? Traz aí muitos benefícios, tanto para a mãe também, né? Não só para o bebê. Você falou do pediatra na sala de parto, talvez o pediatra até antes, né? É importante que antes do parto, a mulher, a família, né, já seja envolvida, já conheça o pediatra, já tenha essas orientações, né, para o pós. Isso, eu quis me referir do 0 a 6 meses, mas é bom sim que a gestante conheça o pediatra, sinta segurança ou não. Eu vejo que você sentir segurança no pediatra de um modo especial é fundamental, né, para que tenha sucesso, né? Eu vejo assim, mães que me falam, doutor, só de enxergar e ver aqui, não é pressão que ele já melhora, né? Isso é fé, né? É confiança, né? E obviamente que não é suficiente só enxergar a gente, né? Mas
Enfim, a fé, e se você não acredita, eu acho que você pode estar no melhor pediatra, no centro mais avançado de pediatria, se você não tem confiança, não vai dar certo, né? Então esse é um tópico que eu acho muito importante. Eu acho que na pediatria eu sou privilegiado, assim, eu tive a oportunidade nesses 34 anos de videira que eu atendo aqui, de entrar nos lares de tantas famílias, né, no seio de tantas famílias, de participar de decisões importantes nas famílias, né, algumas vezes até de conselheiro sentimental, faz parte, né, quem é médico, né? Assim, então, assim, eu sou privilegiado, e agora estou numa fase que os meus pacientes novos são todos filhos de ex-pacientes meus que nasceram comigo, né? Que legal. Haja vista a nossa entrevistadora aqui, nutricionista, Amanda Schiller, foi minha paciente, o irmão dela também, me lembro da pneumonia do Felipe, né? Verdade. Entre outras coisas que ficam marcadas. Então, assim, é muito gratificante a gente ter esse tipo de penetração em entidades tão importantes como a família. Uhum. Faz tanto sentido que a minha mãe sempre dizia, vamos ver o amigão. Não era a doutora Marilda, era o amigão. Aí eu achava o amigão, é legal, né? Então vamos lá tratar o que precisa tratar. É possível que o Felipe não pensasse assim, pelas injeções que ele ganhou na época da pneumonia. Eu vivia com amidalite, né? Era sempre essa questão. Eu já esperava que havia medicação e aquela coisa toda. Mas isso é muito legal, realmente faz parte da história das famílias, né? Com certeza. Na fase de introdução alimentar, apesar da gente, claro, pensar no nutricionista nesse papel, mas alguma orientação pediátrica que seria importante a gente considerar nessa fase? Então, assim, as coisas mudam, né? As coisas mudam, como mudaram os tratamentos, mudaram as orientações alimentares também. Eu me lembro que na minha residência, a introdução alimentar era com 3 meses. Hoje você acha isso um absurdo, uma agressão, né? Mas eu me lembro, com 3 meses, da papinha de fruta, a gente orientava, credo, chega a doer a garganta da gente de falar uma coisa dessa, né? Ganhando leite materno, atrapalhando, né? Mas enfim, sobrevivemos, né? Eu acho assim que a introdução alimentar a partir do 6º mês, né? Mantendo o aleitamento materno como um dos principais alimentos ainda, se não o principal, né? E fazer a introdução alimentar respeitando a aceitação da criança. A tendência atual da pediatria é a comida da família, né? A comida da família, claro, sem sal, sem açúcar, no caso, sem industrializados. Inclusive, eu achei bem interessante, estive no Congresso Brasileiro de Pediatria, agora em outubro, e uma das etapas, né, de palestras foi sobre introdução alimentar. E a recomendação foi dar comida de casa já a partir do 6º ano. Aí tinha um grupo de pediatras do interior do Maranhão. Eu achei interessante, me gravou isso. Aí elas perguntaram, mas professor, na minha cidade as pessoas comem carne de siri, carne de caranguejo. Dá para dar com 6 meses de idade? Dá. É a alimentação regional, alimentação da família, né? Embora, eu vou ser bem sincero, eu prefiro fazer uma introdução um pouquinho mais light, né? Um pouquinho mais light, mais lenta, né? Eu já não jogaria uma carne de caranguejo no 6º mês, embora a gente saiba que a janela, né, a janela alérgica é importante de ser aproveitada nessa época, né? Por exemplo, está se recomendando a dar pasta de amendoim com 6, com 7 meses, né? Justamente para evitar alergia na criança mais tarde, especialmente se ela tem algum histórico familiar de alergia a este alimento, né? Mas eu costumo orientar uma introdução, né, com o auxílio de nutricionistas, claro, né? Um pratinho cheio de cor, né, para dar nutrientes diferentes, né, e oferecer devagarzinho, conforme a aceitação, né? Oferecer frutas, né? Lembrando da importância de não oferecer alimento industrializado, né? Sempre de preparar e não de desempacotar, né? Isso eu sempre comento, né? E as crianças aceitam bem, né? Algumas com muita facilidade, com facilidade até demais, que comem bem, outras um pouquinho mais lenta a aceitação, mas no fim tudo se resolve, né? E a alimentação no primeiro ano de vida, nos primeiros anos de vida, é um fator muito importante para a saúde
do adulto, né? Os primeiros 1000 dias de vida da criança, né? Tem uma repercussão muito grande na vida adulta, na questão de obesidade, de hipertensão, de distúrbios metabólicos, de diabetes, etc. A gente bate muito nessa tecla para gestantes, mesmo que tenha a oportunidade de fazer diferente. A gente escuta muito pitacos, né, de vós, de mães, de tias, porque viveram outra época realmente. Como você comentou, antigamente tinha essa introdução mais precoce, por vários motivos. O cenário de vida também era outro, né? E hoje que a gente tem mais acesso à informação, talvez alguns conceitos mudem realmente. Eu concordo de fazer essa introdução um pouco mais lenta, gradual, realmente, apresentar os alimentos separadamente, até para não ter uma confusão de paladar, né? Então, um vegetal de cada vez, uma fruta de cada vez, e evoluindo gradativamente até chegar realmente lá no 7º, 8º mês e trazer toda a alimentação da família. Aí vem até uma questão aqui, uma pergunta que veio lá pelo Instagram sobre adicionar o sal, né, nos alimentos. Eu penso que logo, realmente, na introdução é legal não ter o sal, até para não mesclar no paladar, porque aí a criança tem essa tendência de aceitar só o alimento salgado, ou só o alimento doce, por exemplo. Por isso que a gente começa com os neutros, realmente o sabor do alimento, e depois vai trazendo uma preparação culinária para ir começando a habituar mais o paladar. Mas de início essa introdução gradual. Uma coisa que mudou muito é a papinha também, né? Antigamente era tudo na base da papinha, agora a gente já dá o alimento mais íntegro, até para o bebê segurar na mão, identificar, botar na boca, essa mais participativa, né? Introdução participativa. Isso aí também contribui nessa questão do BLW, né? A criança buscar o alimento com as mãozinhas e comer, isso contribui para o amadurecimento do sistema cognitivo, né, da criança, né? Então ela buscar o alimento com a mãozinha, levar na boca, claro, com a supervisão da mãe. Normalmente eu indico fazer o BLW, o comer com a mãozinha, quando a criança está sentando com firmeza, né? Que ela possa sentar na sua cadeirinha de papá, e aí você pode dar uma batata doce assada, um galho de brócolis, de couve-flor, uma banana, etc. Né? O sal, que foi a questão da pergunta, é muito importante você não oferecer sal, né? E eu me lembro que antigamente era oferecido sal e açúcar, o próprio leite, a gente dava leite de vaca com açúcar, né? Há muitos anos atrás as coisas evoluíram, né? Nós sabemos que o sal ele não é apropriado até pelo sistema renal da criança, que ainda não está preparado aí para filtrar muito bem essas questões de alimentos salgados, né? E a questão também de você aceitar um paladar e ter dificuldade depois para voltar, né, para um paladar mais natural dos alimentos. Isso aí, e a questão do açúcar é a mesma coisa, né? Inclusive, na minha época, a gente costumava começar a introdução alimentar pelas frutas. Hoje em dia, isso não é mais tão relevante, ou até a gente não indica você começar a introdução por frutas, até pelo sabor adocicado da frutose, né? Depois você pode ter alguma dificuldade na aceitação dos demais alimentos. Então, sempre o conjunto de todos os alimentos, né, junto, quando você começa a introduzir, não começar só com fruta, já começar com legumes, né, etc., de um modo geral. Acredito ser mais adequado, acredito também que não sou dono da verdade, e são métodos que a gente usa baseado em estudos e na própria prática, né? E muito provavelmente essa verdade, entre aspas, que nós dizemos hoje, daqui a 10 anos pode não ser tão verdade assim. Verdade, então, muda muito. Nós temos que estar sempre atentos, né? E é muito individual também, né? Às vezes a gente tenta trazer uma regra, mas cada criança é uma e vai depender muito de cada caso, né? Agora, uma coisa que talvez seja uma verdade universal é que a alimentação dos pais influencia muito na alimentação da criança. Então, essa ideia do paladar infantil, né? Esse paladar infantil, ele é construído por um adulto que está cuidando dessa criança, porque ela nasce sem conhecer sabor nenhum,
começa a introduzir os alimentos e perceber esses sabores, e depois ela vai aceitar aquilo que ela receber. Ela não vai no mercado escolher a própria comida, né? Então, talvez tenha se criado essa ideia do paladar infantil pelos rótulos coloridos, os personagens, que a gente associa que seja uma bolacha alimento de criança. Mas não necessariamente isso é uma verdade. Quem está levando esse alimento para casa são os pais, né? E é importante salientar, dentro dessas verdades que você falou, pelo menos dessas verdades atuais, que os alimentos que a gestante ingere durante a sua gravidez, eles são importantes. Tem uma memória para a criança que vai nascer. Ela vai ter mais facilidade de aceitar os alimentos que a mãe ingeriu durante a sua gestação. E por isso é importante, né? Uma alimentação correta, balanceada, para a gestante, não só para o bem-estar dela, como para o bem-estar do bebê que vai nascer também. Com certeza, a partir do segundo trimestre gestacional, o bebê já sente o sabor dos alimentos e isso acaba influenciando realmente ali na introdução alimentar. Muito bem, depois, passado isso lá na infância, né? A criança começou a ir para a escola, ter mais contato com os amigos, os colegas, aí começa a surgir até algumas doenças por conta disso, né? Ah, sim, né? Especialmente nossa região, que é uma região, de certa forma, com climas bem definidos, com a estação de inverno bem fria, bem definida, né? A criança começa a sair de casa, começa a ter um convívio social com outras crianças e com outros vírus, né? Socializam-se os vírus e as bactérias e as crianças começam a ficar mais doentinhas, né? Mas essa etapa, ela tem uma relativa importância, claro. Uma criança prematura, por exemplo, uma criança imunodeprimida, não se recomenda que frequente esses ambientes. Mas uma criança saudável, que é bem alimentada, bem vacinada, né, que está bem imunologicamente, essas infecções, não sendo algo extremamente grave ou exagerado, elas são importantes até para a criança começar a conhecer outros agentes e desenvolver anticorpos, né? A gente tem uma piada que a vitamina S é importante. S de sujeira. Você não pode ser criado dentro de uma bolha estéril, asséptica. Você tem que ter contato com agentes, né, do nosso mundo para que você possa encará-los em outros momentos que você entrar em contato. Perfeito. Passada essa fase, quando vai chegando ali a pré-adolescência, quais seriam os principais cuidados de saúde ou atenção dos pais para essa fase da infância? Então, eu acho muito oportuno, Amanda, esse teu questionamento. Eu vejo hoje, não só a nível assim das mães, assim, mas a nível global, dentro da própria pediatria, uma preocupação extremamente grande com o primeiro, segundo ano de vida, e à medida que a criança vai ficando mais velha, vai se dando menos importância a questões super importantes. Do ponto de vista que chega na adolescência, muitos sentem-se abandonados, né? Inclusive abandonados pelo médico, porque um jovem de 15, uma jovem de 16 anos, ela não sabe, de 14 anos, ela não sabe se vai no pediatra, ela não sabe se vai no clínico geral, né? Dá essa confusão, e às vezes esse abandono se reflete também nos cuidados dos pais, né, que tem que ter muita atenção em todas as fases da vida. A idade do pré-escolar, a idade do contato com outras pessoas, uma idade que é um desenvolvimento cognitivo muito grande, a idade que a criança se socializa, a idade que a criança melhora a sua fala, o seu palavreado, né? E idades que há ganhos assim, cognitivos muito intensos, né? Cada mês você nota isso aí, né? Importante sempre, né, a criança que vai começar a frequentar a creche estar com as vacinas em dia, né? Isso é muito importante. Perfeito, muito bem. Uma pergunta que chegou pelo Instagram também é sobre qual é o momento certo de levar a criança para o médico, pensando até agora nessa questão do clima frio, né? A gente estava falando que a nossa região sempre é muito fria e a gente tem essas dificuldades de doenças respiratórias. Aí surge essa dúvida, deu uma febrinha, o nariz escorreu, qual hora eu preciso efetivamente levar a criança para o médico? Então,
Se você levar a criança ranhenta para o pediatra, não vai faltar pediatra no mundo, né? Ainda mais na nossa região. No inverno, agora, se frequenta a creche, as mães dizem, ele está com um pouquinho de secreção nasal. Olha, eu acho que isso é normal, vamos fazendo só higiene, né? E não tem o que fazer, não, né? Só os cuidados gerais. As mães, normalmente, elas têm um instinto materno apurado. Elas podem não saber o que é, mas elas sabem que não está certo, né? Então, esse é o momento de levar. Eu diria febre recorrente. Eu sempre comento, dá febre uma vez, medica. Da segunda, leva, né? Sinais de prostração, a criança que não quer se alimentar, a criança que fica sonolenta, na parte respiratória, a criança que tem dificuldade respiratória, tem batimento de asa de nariz quando respira, tem elevação da cúpula esternal, aquela respiração que usa a barriga para respirar, tem retração intercostal, quando a costelinha, né, respira junto com a criança, quando tem gemência. É claro que isso deve ser levado bem antes desses sintomas, né, mas são sintomas de relativa gravidade que precisam ser avaliados pelo médico. A presença de vômitos persistentes também, né, irritabilidade muito importante, são sintomas que são importantes dentro da pediatria no que se refere a doenças de um modo geral. Uhum. Para crianças em geral, recomendações de estilo de vida saudável. Hoje a gente fala muito em atividade física, em dormir bem, né? A gente fala isso muito para um público mais adulto, mas eu suponho que esses cuidados também se aplicam às crianças. Quanto à rotina de sono, movimentação física, quais seriam as recomendações? E até uma dúvida comum também, a própria musculação para crianças, porque isso é uma discussão grande na internet também, né? Melhor ficar em casa e aí ficar só na televisão, só nas telas, ou essa criança também pode estar sendo envolvida no exercício físico? Bom, a questão do exercício físico na pediatria, se a mãe vai para a academia e quer levar um filho junto de 6, de 7, de 8, de 10 anos, eu acho que é permitido, desde que não se submeta a atividades anaeróbicas de musculação, de cargas, né? Ele pode fazer muito tranquilamente uma esteira, uma bicicleta, situações nessa questão. Eu prefiro que a partir do momento que você tenha uma formação hormonal adequada, no menino, que você tenha níveis adequados de testosterona, que você possa realmente fazer atividade física de força, né? Academia, né? E geralmente coincide com a adolescência, que é a época da vaidade, que eles querem ficar mais bonitos. E a menina, claro, mesma coisa, né? Os efeitos também de uma atividade de musculação, quando você já tem um amadurecimento hormonal, são muito mais importantes e evidentes, né? Agora, assim, o importante é você estimular a questão de exercícios físicos lá atrás. Você já tentou chegar para uma adolescente gordinha ou um adolescente gordinho que nunca andou de bicicleta, que nunca deu uma caminhada maior do que 50 metros, que nunca frequentou uma academia, que ia praticar atividade física na escola empurrada? Você já tentou fazê-la praticar atividade física na adolescência? É muito difícil, né? Uhum. Então isso tem que ser um hábito que começa lá atrás. 4, 5 aninhos, já estimular a prática de esportes, né, muito importante para que você chegue numa idade e que você mantenha sempre esses hábitos, né, e que você não encontre nenhum tipo de impacto, né, de situação. Eu nunca pratiquei, né, tenho até vergonha de ir lá, né? Então, o binômio alimentação, atividade física é fundamental, né, para a saúde das nossas crianças. Uma alimentação adequada, claro, não estou nem falando na saúde mental, no ambiente adequado da casa e dos amigos, né? Mas assim, na saúde física, a alimentação e a atividade física são situações extremamente importantes. Então, novamente, colabora com o que a gente estava falando, no sentido dos adultos com bons hábitos também colocarem esse cenário melhor para as crianças, né? Então, estimular bons hábitos desde sempre. Muito. E eu percebo isso de um modo bem claro, que quando os pais são acostumados a praticar atividade física, as crianças aceitam com muito mais facilidade, né? Porque
quer queira, quer não, os pais, eles são espelhos das crianças. Eles não seguem conselhos, eles seguem exemplos, né? E daí a importância, né, do pai manter bons hábitos alimentares, inclusive, né? Hábito de sentar na mesa, que está se perdendo. Está se perdendo o hábito sentar a família na mesa e a hora conversar, sagrada, né? E partilhar daquele momento social de refeição também, né? Dividir as dificuldades. Importantíssimo não usar tela na hora das refeições, né? Importantíssimo e fundamental, né? Então, são questões assim que parecem muito simples, mas são extremamente importantes na vida da criança. Alguma dica para os pais diminuírem essa exposição das telas, levando em consideração que hoje em dia a gente sabe a dificuldade, porque a gente também usa, né? O celular é quase que uma extensão do nosso corpo. Mas para quem já instituiu a tela, como fazer para diminuir esse contato? Então, extremamente difícil, né? A minha época de criança, a tela que existia era a televisão, né? E olha lá, né? Então, mas, enfim, a tela, né? A gente está vivenciando agora uma situação muito preocupante. O abuso de telas, né? E não só em adolescentes, não, em pré-adolescentes, na segunda infância, crianças de 8, de 10, de 12 anos, horas a fio, né, olhando uma tela. Mas ele vai ficar mais inteligente. Não, é o contrário. A criança que abusa de telas, ela tem uma dificuldade muito maior de aprendizado. Estimula assim, muito mais a ter problemas como déficit de atenção, por exemplo. Mas a questão que eu acho mais importante também, é a dificuldade de relacionamento social. Né? A dificuldade de você encarar alguém cara a cara, de você conversar. Você vê algumas pessoas, isso vale para adultos também, né? Na internet, nas redes sociais, são pessoas fabulosas, são pessoas que têm um diálogo fenomenal, que parece, né? Você vai conversar com essa pessoa, são pessoas retraídas, que não conseguem nem te olhar nos olhos quando conversam. Então, a questão da socialização é muito importante. A Sociedade de Pediatria, a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela tem normas muito claras sobre o uso de telas. Até 2 anos, 0 tela. 0. Né? A partir dos 2 anos, 1 hora por dia, com supervisão. Criança não tem home office. Criança não depende de computador, de celular para trabalhar. É para entretenimento, né? Então, 1 hora. E uma coisa extremamente importante, e muitos vão até me questionar, com supervisão. Com supervisão, com senhas compartilhadas, né, para você saber o que os teus filhos estão acessando. Nós temos que ter uma educação digital mais adequada, né? Nós temos que ter um acesso mais adequado às redes, o tempo adequado, né? O conteúdo adequado. Nós vemos hoje, por exemplo, adolescentes que passam a noite, viram a noite em jogos com alguém de outro país, por exemplo, né? E como é que vai na escola no dia seguinte, né? Uma situação que a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda é não deixar a tela no quarto, nem televisão, e nem computador, e nem celular. Na minha época, o medo que nós tínhamos era o chinelo da mãe e a cinta do pai. Hoje em dia, o medo que as crianças têm, vou tirar teu celular. Né? Não é? Então, nada de tela, até para a higiene do sono ser melhor, né? A luz atrapalha a liberação de melatonina, você vai ter um sono mais perturbado, né? Quando não fica, né, horas a fio ali sem o controle adequado dos pais. O ideal é que essa rede de conexão ela seja feita no momento de compartilhamento com a família. Seria uma situação, não sei se utópica, mas ideal, né? Falar isso para um adolescente não é fácil, né? Não mesmo. Mas enfim.
Tem que começar certo, na verdade, né? Ou tentar. A gente sabe das dificuldades, né, do mundo hoje, e como para os adultos também pode ser um desafio lidar com isso e acaba se estendendo às crianças. Mas realmente a gente vem vivenciando desafios a partir disso, então é um cuidado que vale a pena, né? Então, e com relação ao excesso abusivo de telas, geralmente ela tem algum significado, né? Ela não vem ao acaso, né? É possível que ela reflita um certo abandono, um certo descaso com a criança, né? É possível que essa criança não tenha opções de entretenimento adequadas e busca nas telas um motivo para, né, para se entreter, né? Então, está na hora, né, da gente voltar aos nossos velhos hábitos, de jogar futebol, de jogar vôlei, de conversar com o vizinho, de caminhar, né, de brincar de esconde-esconde as crianças, né, coisas que estão se perdendo com o passar do tempo, né, e hoje em dia as atividades são todas digitais, né, é uma pena isso, é uma pena assim. E eu quero dizer também que muitas vezes, as telas são oferecidas às crianças para que os pais possam ficar grudados nas suas telas. Né? Então, o exemplo é tudo, né? Se você está direto no teu celular, né? Então como é que você vai dizer, não, filho, você não pode usar agora, né? Enfim, é muito complicado. O exemplo arrasta, né? Para o bem e para o mal também. Então, a gente precisa realmente cuidar dos nossos hábitos. E com relação à prática de esportes, né? Eu me criei praticando esportes, né? E qualquer esporte que envolvesse alguma coisa redonda, bola, assim, eu praticava, né? Eu percebo, né, que o esporte ele te seleciona amizades, né? E as amizades do esporte, claro que há exceções, mas raramente estão envolvidas, por exemplo, com drogas. São pessoas que têm outros focos, né? Então, eu sempre incentivei muitos meus pacientes a praticarem esportes, os pais dos meus pacientes a incentivarem a prática de esportes. Eu acho, assim, que a questão de drogas também, na pré-adolescência já e na adolescência, de modo muito mais intenso, é uma questão também de muita preocupação dentro da pediatria, dentro da ebiatria, que é a especialidade que cuida especificamente do adolescente. Interessante. Bom, doutora Marilda, nós teríamos assunto para continuar aí algumas horas, mas a gente está se direcionando já para o final desse episódio. E todo final do episódio eu faço uma pergunta que é uma curiosidade para os meus entrevistados, que é uma receita, já que nós estamos aqui no ambiente da cozinha. Eu sei que o doutor gosta de cozinhar também, né? Se tem alguma receita afetiva, alguma receita especial que você goste de preparar, qual é essa receita e por quê? Então, quem é descendente de italianos, a culinária ela tem um papel muito importante na afetividade familiar. Né? A minha mãe, eu não me lembro dela ter dito assim, filho, eu te amo. Não me recordo nenhuma vez. Mas cada vez que ela fazia o prato que eu gostava, ela sabia. Eu sabia que ela estava dizendo isso, né? Então, a culinária, né, para nós é marcante, né? Muito marcante. Pratos afetivos. O prato mais afetivo que eu lembro que a minha mãe preparava para mim era a dobradinha. Que legal. Que era um transtorno para todos os outros que não gostavam, porque o cheiro, naquela época não era já tudo tão já preparado como pré-preparado. Esse é um amo e odeio, né? Quem gosta, gosta muito. E eu me lembro que o cheiro, e chegava, enfim, mas a minha mãe fazia especificamente para mim, porque sabia que eu adorava a dobradinha, né? Então esse era o modo carinhoso dela dizer que me amava, né? E, enfim... E, de certa forma, nós usamos essa linguagem. Claro que nós temos um pouco mais de facilidade de dizer para os nossos filhos que nós amamos eles, mas não tenha dúvida que cada vez que a gente prepara alguma coisa que eles gostam, com carinho, com amor, isso vale para as relações afetivas e relações de amizade também, né? Sempre que eu recebo algum amigo na minha casa, eu gosto de eu cozinhar. Uma forma de dizer, eu tirei o meu tempo para preparar um alimento, né? Uma questão importante para mim, que é o tempo, que eu estou sempre atrasado em tudo na minha vida, e eu tirei um tempo para preparar esse alimento para vocês, né? É uma forma de dizer que eu gosto de vocês, gosto que vocês estejam aqui. E por isso que eu falei, te encontro na cozinha, para mim é um local muito gostoso de bater um papo assim. Uhum.
O que você costuma preparar para as visitas? Eu faço uma paella muito gostosa, né? Inclusive eu estive na Espanha e não querendo ser convencido, a minha paella é muito mais gostosa que aquela que eu comi lá. Eu gosto muito de fazer risotos diversos, né? Eu gosto de preparar dobradinha com fava e calabresa, né? Que a dobradinha. Eu gosto de fazer feijoada. Inclusive, nós participamos algumas vezes, né? E eu já fui o mestre cuca de feijoada para mais de 500 pessoas, assim, quem coordenava, né? Hoje a gente fica já num segundo plano de cuidado, mas assim, são pratos que nós gostamos. Eu gosto de cozinhar de um modo geral, né? Eu tenho muita satisfação em cozinhar uma vaca atolada agora no inverno. Pena que as nutricionistas veem, isso não pode. É que receitas afetivas têm momentos específicos para acontecer, né? Exatamente, não são receitas do dia a dia. Claro. Exatamente. Eu vou pedir que você mande essa receita da paella, porque a gente está fazendo um compilado de receitas dos entrevistados para fazer um livro de receitas, né? Vai ser o nosso livro do Te Encontro na Cozinha. Ótimo, com prazer. Perfeito. Embora as minhas receitas, elas são muito assim, do que tem naquele momento na geladeira, e eu vou pegando e eu vou fazendo. Claro, tem que ter os ingredientes básicos, né? Mas então, eu não tenho uma receita escrita assim, a vai receita no olho. do que tem ali naquele momento. Que ótimo. Né? Mas assim que é gostoso. Né? É legal que a culinária, ela desenvolve essa intuitividade mesmo, né? A gente consegue pensar ali com aquilo que tem, como que vai orquestrar, né? E eu sou muito bem casado com a minha mulher, porque na cozinha a gente se acerta. Eu cuido do preparo do alimento e ela cuida da louça. Esse é o casamento perfeito. Eu sou bem sujão de louça e ela nunca reclamou de cuidar da louça. Então, esse casamento meu tinha que dar certo, né? Por esse motivo. Eu sempre brinco que a pia cheia de louça é sinal de que teve uma refeição completa, que teve muito prazer à mesa também, né? Verdade. Que legal. Doutora Amarildo, muito obrigada por disponibilizar o seu tempo. Também quero que você comente com as pessoas, né, onde você atende, como elas podem te encontrar aqui em Videira. Então, até nem gostaria muito de fazer propaganda, que eu estou com uma agenda tão completa no meu consultório. Mas assim, eu atendo onde eu sempre atendi, na Policlínica, na frente do Hospital Santa Maria. Né? Hospital Salvatoriano Santa Maria agora. Né? E, enfim, as pessoas normalmente sabem, né, já conhecem, pela quantidade de anos que eu já estou atendendo em Videira. Com certeza. Muito obrigada, doutora Amarildo. Foi uma honra essa conversa. E quer deixar mais alguma mensagem para os nossos... Aqui são telespectadores. Eu acho que a maternidade e a paternidade, ela representa um estágio único, né, dentro da experiência de vivência do ser humano, né? E agora eu estou no estágio de ser vovô, que também é uma delícia, né? Então a responsabilidade de um pai, né, ela é importante. Eu sempre digo, né, depois que nasce o teu filho, a tua filha, você nunca mais dorme uma noite inteira que você coloca a cabeça no travesseiro e dorme. Quando eles são bebês, normalmente não se dorme porque eles estão chorando, estão reclamando por alguma coisa. Mas quando eles estão dormindo, a gente acorda para ver se eles estão respirando, botar um algodãozinho no narizinho. Então a gente nunca está satisfeito. A gente está sempre preocupado com os filhos e tudo que a gente faz é em função dos filhos. Isso é normal e eu posso dizer com muita convicção, né, que vale extremamente a pena, vale muito a pena, né? São etapas tão gratificantes da nossa vida que completam a gente como um ser humano. Ver um pedacinho de nós mesmos, né, florescer, né, e ter os teus hábitos, e ter o teu jeito, e ter, né, é muito gostoso essa sensação, especialmente quando você consegue, né, oferecer a esse filho, a essa filha, uma educação de qualidade. Legal. Doutora Amarildo, muito obrigada.
Obrigada a todos que assistiram esse episódio. Na próxima nós voltamos com mais um convidado e novas dicas, novas sugestões. Não deixe de compartilhar esse conteúdo, se inscreva no canal e mande para todo mundo que pode se interessar por esse assunto, esse bate-papo que nós batemos hoje. Muito obrigada e até a próxima.